Amém. Pessoal, vamos já abrindo nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, dando prosseguimento. Lembrando que Tiago, capítulo 5, eu vou terminar, no domingo que vem, de manhã, ao invés de noite. Tá? Inclusive, irmão Zé Renato, que não pregou, porque nós não tivemos culto aqui no outro minuto, se quiser pregar, pode pregar. Tá? Já está convidado. Você opta em aceitar o convite ou não. Beleza? Muito bem. Vamos lá então. A gente está estudando o livro de Tiago. E o livro de Tiago, eu queria fazer uma ponderação. Eu acho, aliás, eu tenho certeza que termos estudado o livro de Tiago junto com o livro de Romanos foi obra do Espírito Santo. Por quê que eu tenho certeza? Porque isso nos permitiu definir algumas coisas. Porque o livro de Romanos, eu não sei, Samuel, eu não quero você encostando nisso. Não dá para ela. Eu não sei se os irmãos repararam, mas o livro de Romanos, ele fala sobre salvação em todos os capítulos. Em todos os capítulos, eu friso isso sempre. E uma das coisas que acontece muito é que as pessoas usam o livro de Tiago para tentar justificar uma salvação diferente da que a Bíblia ensina. Como salvação pelas obras, usa textos como a fé sem obras é morta, e uma série de outros textos que a gente já discutiu aqui para tentar justificar. Mas uma ponderação que eu queria trazer é o seguinte: o livro de Romanos, ele é muito, muito, muito claro. Ele é objetivo, ele é direto. Ele fala sobre todos esses modelos de salvação que são humanos, que não são cristãos. Então quando várias vezes a gente passou aqui no livro de Tiago, nas analogias, de ser enxertado e tudo mais, e isso estava condizente com o que a gente já vinha estudando em Romanos também, e isso casou perfeitamente. Então fico feliz com isso, pelo andamento. Nessa questão da salvação. Então, por que eu estou trazendo essa ponderação? Porque uma coisa que a gente tem que ter bom senso é que a Bíblia não se contradiz, gente. Se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não pode se contradizer. Então, depois de ter estudado o livro de Romanos, fica impossível, na minha visão, na mente dos irmãos que participaram da escola bíblica de Romanos, impossível ficar confuso quanto a essas doutrinas. Baseado nisso, eu vou dizer o seguinte: toda vez que alguém usar um texto para tentar defender a perda de salvação pelas obras, ou, judeus são salvos por ser judeus, ou qualquer outra coisa nesse sentido, assim, que é um modelo de salvação não bíblico, que não envolve apenas Jesus Cristo e aceitar a Jesus Cristo, toda vez, e você não souber responder, então a pessoa te apresentou um texto, você não sabe responder na hora. O princípio não pode contradizer o livro de Romanos. Então, com humildade, você vai pensar: ou eu estou entendendo errado, ou está tudo errado. Porque a Bíblia não pode contradizer. Então, você tem textos específicos. Jesus Cristo falando, por exemplo, que as ovelhas a quem o Pai deu, ninguém arrebataria de suas mãos. Isso é um texto específico. Não é um texto que deixa margem. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Todo aquele que querer invocar o nome será salvo. Não é poderá, ou talvez, ou está no processo de. Será salvo. Então, são coisas específicas, claras, diretas e muito sucintas, que não deixam margens. Então, a gente se baseia naquilo que é objetivo. E aquilo que tem sentidos figurados ou outros sentidos, a gente deixa para interpretar com calma à luz do que está claro. É por essa razão, inclusive, que a gente discute sobre outros temas que a gente não tem certeza. A gente discute aqui castiçal ou outros temas que vão aparecendo, parábolas que a gente debate, muitas vezes, estudando, fazendo a nossa quarta-feira aqui, a gente passa pelas parábolas. Nem toda parábola a gente tem plena convicção da explicação aqui, porque são parábolas. Agora, o que está claro e objetivo, a gente tem claro e objetivo a resposta. Posto isso, Tiago agora, aí tem gente que fala que o livro de Tiago ele não tem ele era muito
inteligente, né? Tiago era muito inteligente, por isso ele tem uma escrita mais rebuscada, e Paulo não. Cara, eu acho esse tipo de comentário ridículo. Primeiro é o seguinte, que quem escreve é o Espírito Santo através dos homens. O Espírito Santo usa os homens para escrever, usa a natureza de cada um para escrever. Então quem revela, quem escreve e quem nos interpreta é o próprio Espírito Santo. Não sou eu, não é você, não é nada disso. Segundo, que eu não posso falar uma coisa dessas, porque eu teria que estar vivo e conhecer os dois na época. Pedro era analfabeto. Tem gente que fala, já ouviu isso? Pedro era analfabeto. Não posso falar uma coisa, ele escreveu. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou, por exemplo, o Samuel é um menino letrado, né? Já leu muitos livros e tal. E ele faz parte de um grupo de WhatsApp lá, e tem um monte de kkk, não sei o que, kkk. Aí se ele responder lá kkk e falar dessa forma lá, não, ele não sabe ler, não sabe escrever, porque... Não, a gente não sabe o contexto do negócio. Então todos esses comentários acerca do tempo bíblico normalmente estão errados, porque a gente teria que estar lá para saber. A gente sabe aquilo que o próprio texto nos descreveu. Com base nisso tudo, Tiago vai falar agora um pouco mais sobre a vida da comunhão da igreja. Ele vai falar de forma muito... A parte difícil, que não era difícil também, era claro, mas as pessoas tornam difícil, acabou. Agora ele vai falar de forma mais clara, pelo menos na maioria das coisas aqui. Então ele termina o capítulo 3 falando dos frutos de justiça, né, que a gente discutiu isso bastante na semana passada, e agora ele vai entrar nos alguns problemas que acontecem na vida das pessoas. Vamos lá. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Entre vós quem? Entre a igreja. De onde vêm essas confusões entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Então, esse guerrear... os deleites guerreiam nos vossos membros, tanto pode ser os membros da igreja, como pode ser na própria carne do indivíduo, os membros corpóreos do indivíduo, que eu acho que é o sentido que ele está dando aqui, tá? Por quê? Porque a gente vai continuar lendo aqui, ó. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. Então, isso aqui que está dizendo, então, que Tiago está escrevendo esta carta aqui para todas as igrejas. Essa é uma epístola universal, né, chamada para todas as igrejas. Ele está dizendo que os cristãos estão matando por cobiça e inveja, é isso que ele está falando? De certa forma, sim, né? Mas lembra que Tiago, a gente já discutiu isso também, ele é exagerado nas coisas. Tudo ele usa uma certa hipérbole. Ele não está errado, porque Jesus Cristo não falou que se você se irar contra o seu irmão sem causa, você é réu da morte dele? Então, até de certa forma, isso acontece. Mas ele está falando de conflitos e guerras e confusões na vida da igreja. Guerreais e nada tendes, porque não pedis. Então, por que a pessoa não ganha? Porque não pede. Aí depois ele continua. Pedis e não recebeis, porque pedis maus, para gastardes em vossos deleites. Então, por que não ganha? Porque não pede. E quem pede não ganha por causa de quê? Porque pede mal, para gastar em vossos deleites. Então, pensa bem. Às vezes, a gente pede coisas para Deus e não recebe. Já aconteceu com a gente? Muitas vezes. A gente pede coisas para Deus e não recebe. E é bem possível que isso esteja relacionado a nós mesmos. Deus sabe o que está no nosso coração. Então você pede as coisas, não, aí você fala assim, não, se eu fizer tal coisa, eu vou edificar a igreja, vou fazer não sei o quê. Na verdade, você sabe que você não vai fazer isso. Você vai gastar em quê? Em seus deleites. No caso dos pedidos que ele está fazendo aqui, a gente não sabe quais são. Mas enfim, tem isso também. E aí vai dizer... adúlteros e adúlteras. Então, Tiago está sendo bem específico, né? Sobre os problemas que estão havendo lá. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Então, uma série de problemas que está sendo descrito aqui. E aqui ele está falando o seguinte,
a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E ele chama esses que querem a amizade do mundo de quê? Adúlteros e adúlteras. Isso quer dizer, lembra que ele é exagerado, quer dizer que toda a igreja, está todo mundo adulterando? Não. Esse adultério, na minha visão, é a amizade com o mundo. Por isso que ele coloca adúlteros e adultos. Não sabias que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Por quê? Porque Deus tem ciúmes. Você é servo de Deus. Você é um cristão. E você, se quiser ter a amizade do mundo, a amizade com o mundo, você é inimigo de Deus. Ah, então eu não posso ter amigos fora da igreja. Pode. É amizade com o mundo, amizade com o pecado, amizade com outras coisas. Não é necessariamente suas próprias amizades, as pessoas que você convive, porque você vai ter que conviver com todo mundo. Agora, qual é a relação sua com essas pessoas? Jesus Cristo vivia com pessoas do mundo, não crentes ou pecadores de toda espécie. Ele era influenciado pelas pessoas? Não, claro que não. Ele era alguém que estava ali numa missão. Então, a partir do momento que você, como crente, por isso que a gente deve preservar e proteger os nossos filhos, até que ele tenha condições de discernir as coisas. A partir desse momento, ele tem que ir para o mundo. Para não ser influenciado pelo mundo, é para influenciar o mundo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Agora, se ele estiver querendo buscar a amizade do mundo, ele está tendo a inimizade contra Deus. Antes, esse é um versículo que as crianças conhecem, eu acho, né? Antes, ele dá a maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, tá vendo como é que Tiago ele faz uma correlação de nomes? Então, assassinos, invejosos, adúlteros e no final o quê? Soberbos. Falando sobre a mesma coisa. Então, na minha visão, eu entendo que ele está falando da nossa luta diária contra a carne. Essa amizade com o mundo está relacionada à nossa luta diária contra a carne. Por isso ele vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Então, mais uma vez, Tiago está trazendo essa forma exagerada. A gente não pode rir, é isso que ele está dizendo? E se você quiser pegar de forma literal, ele está dizendo isso. Tirar o seu riso e botar o choro. A gente tem que ficar o tempo todo se lamentando porque somos pecadores, somos pessoas ruins. Não, irmãos. Está falando que é para a gente ter a humildade de reconhecer e de servir a Deus e fugir do diabo. Fugir do diabo. Agora, se você está com a amizade com o mundo, sendo inimigo de Deus, chora. Tira o riso do seu rosto. Por quê? Porque está errado. Você está em pecado. E aí volta no início. Por causa disso, tem as confusões, as guerras entre vós. Vocês pedem e não recebem. Então ele está falando do trato da igreja, ensinando a igreja como a igreja deve se portar para poder exercer a função da igreja para além da comunhão. Lembra que a gente tem discutido que a nossa visão sobre milagres, dons e tudo mais, ela está muito mais ligada à igreja do que ao indivíduo? A gente sempre fala sobre isso. E aí, o que Tiago está ensinando é como a igreja deve se portar. Assim, fugindo do diabo, evitando as confusões, evitando os adultérios, evitando as invejas, todo esse tipo de sentimento que vai fazer com que as orações da igreja também possam ser atendidas. E outra coisa, quando você ora individualmente, na sua casa, em segredo, só você e Deus sabem que você está orando. Então, você às vezes pode se sentir um pouco mais confortável e livre para orar o que você quiser. Coisas que você talvez não se sentiria confortável de orar na igreja diante dos irmãos. É ou não é? Tem coisa que a gente fica meio assim, pô, vou orar isso, não. Vou te dar um exemplo que eu fiz uma vez, tá?
Aí os irmãos vão se escandalizar comigo aí, mas enfim. Certa vez, um carro ficou parado na frente da minha garagem e eu sem poder entrar na garagem por 40 minutos. Carro parado lá. Vocês acham que eu fiquei feliz ou com raiva? Com raiva. A minha vontade era enfiar o carro no carro dele. Quando ele chegar, eu dizer, eu estava tentando entrar, mas estava difícil. Dá uma de maluco assim, né? Mas me contive, aí, não, vou buscar a pessoa. Esperei buscar a pessoa gentilmente e fiquei lá acumulando raiva. E quando chegou as pessoas, era o perfil do tipo de pessoa que você se estressaria ainda mais. Entendeu? Militante de política, sabe como é, né? Estava lá parado na minha frente. Aí o carro saiu, parou assim embaixo da árvore. E por um breve momento eu olhei, tomara que caia um raio e essa árvore caia em cima do carro. Eu não teria coragem de chegar para os irmãos, vamos orar para cair um raio em cima do carro? Não teria coragem, porque eu sabia que estava errado, o sentimento passou pela minha cabeça ali na hora. Mas diante de Deus, sozinho, eu me sinto confortável em fazer isso. Ok, irmãos? Fiquem escandalizados comigo, não um exemplo meu, para vocês não precisarem me dar os de vocês, são bem piores, eu tenho certeza. Não, sabe? Continuando o texto, né? Humilhai-vos, é um texto rapidinho, a gente vai acabar rapidinho aqui, já estamos acabando. Eu só estou ilustrando porque creio ser importante, porque está tratando da vida da igreja, né? E no final, no verso capítulo 5, no próximo, também vai continuar nessa pegada, né? Então é importante. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, o que é humilhar-se perante o Senhor? Primeiro, ter humildade. Mas eu queria frisar que a Bíblia destaca maneiras de você ser humilde, se humilhar diante do Senhor. Por exemplo, a Bíblia fala que quando Nínive se converteu, eles vestiram um pano de saco e tal, tudo mais, se humilharam diante do Senhor. São formas. Dentre as formas que tem no Antigo Testamento, tem se vestir de pano de saco, jogar cinzas, né, sobre si, e o jejum. O jejum. A Bíblia fala lá em Esdras que quando o povo estava retornando o rei Ciro tinha liberado todos os tesouros para eles reconstruírem o templo, eles tinham falado, né, de Deus e tudo mais, aí eles foram lá, pegaram os tesouros, estavam caminhando de volta com os tesouros e ficaram com vergonha de pedir ao rei um exército para proteger o tesouro. Por quê? Eles estavam, né, dizendo, poxa, Deus vai me acompanhar e tal, como é que eu vou pedir um exército? Ficaram com aquela vergonha ali. Mas também ficaram com medo de sair por aí carregando tesouro e sem ter ninguém para proteger. Aí o que eles fizeram? Fizeram um jejum. E aí eles explicam, para nos humilhar, perante o Senhor. Então, humilhar-se perante o Senhor, na minha visão, envolve duas coisas principais. Uma, humildade perante a palavra de Deus, ou seja, se sujeitar à palavra de Deus. E dois, Sara, baixa esse vestido. E dois, jejuar. Jejuar faz parte do processo de se humilhar. Então, jejue. Mas o que isso tem a ver? Como é que jejum? O que é essa relação espiritual? Irmãos, não precisa saber. A Bíblia diz que tem que jejuar, jejua. Beleza? Depois a gente pode especular. Mas primeiro a gente obedece, depois a gente entende. Vamos lá. Irmãos, não faleis, e continuou falando, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas o outro? Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã... Não, pera. Vou continuar aqui na parte do julgar aqui. Ele está dizendo que a gente não pode julgar ninguém ou as coisas erradas do mundo? As pessoas falam isso para mim. Você não pode julgar outras religiões. Você não pode julgar pastores que pregam coisa diferente. Irmãos, eu posso. Ele está falando aqui, irmãos, não faleis mal um dos outros. E quem fala mal de um irmão e julga seu
irmão. Então, o meu cuidado ao falar mal de alguém são os meus irmãos. Gente que eu sei que é salva, especialmente do meu convívio, das igrejas que eu tenho comunhão e que eu conheço, eu tenho que ter cuidado ao falar mal. Agora, a gente que eu sei que não é salva, eu não só posso, como devo julgar. Jesus Cristo não falou isso? Julgai, pois, segundo a reta justiça. Eu devo julgar. Julgai está no imperativo. Então, enfim. E agora vós que dizeis. Continuando falando sobre isso, né? E aqui tem aquele pecadinho que as igrejas fazem as pessoas cometerem, tá? E agora vós que dizeis. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. E ainda vai explicar como deveria ser. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Ou seja, as igrejas não fazem isso? Repete comigo, pessoal. Este ano vai ser o ano da vitória. Este ano eu vou limpar meu nome. Este ano eu vou fazer tal e tal coisa. E aí não sabe, porque está cheio de adultério, cheio de pecado dentro das igrejas, porque vem da própria liderança que estimula os irmãos a pecarem. Ao fazer todo mundo repetir esse tipo de coisa, o próprio pastor e a liderança está fazendo com que todo mundo peque. E ele está dizendo, ao invés disso, você planeja confiando no Senhor. Se Deus permitir, se Deus assim quiser, faremos isso e aquilo outro. Porque quando você faz assim, você está entregando a glória, o louvor de tudo que você faz a Deus. Quando você fala, eu vou e tal, você está entregando a glória e o louvor de tudo que você faz a você mesmo. É simples essa racionalidade aí. Amém. Mas agora vos gloriais, conforme ele está explicando aqui, em vossas presunções. Que presunções? A presunção de achar que vai fazer e tal coisa e vai acontecer. É uma presunção. Toda a glória, tal como esta, é maligna. Tudo que você faz, que você se gloria, é maligno. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, se você diz para mim assim, peraí, não é necessariamente pecado a igreja falar para as pessoas repetirem. É apenas uma recomendação de que não se fale. Mas ele está dizendo aqui, quem sabe que deve ser feito o bem, né? E não faz, comete pecado. Então, fazer essas repetições é, sim, pecado. E todo mundo que sabe o que fazer, o que deve ser feito como sendo bem, e não faz, comete pecado. Então, o capítulo 4, o livro de Tiago, apesar de não ter essas divisões de capítulos na época que foi escrito, esses capítulos foram muito bem feitos, porque de fato são temáticos, quase que assim, temáticos cravados. E nesse caso aqui, ele explicou a relação da igreja. Ele começa falando, olha, vocês estão pedindo, não estão conseguindo, porque tem muito pecado. Vai falando um monte de coisa. E no final, ele conclui dizendo, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, como você resiste ao diabo? Como você se mantém firme? Como você combate tudo isso aqui que ele fez? Se você sabe o que é certo, faz o que é certo. Se você não sabe, você não vai fazer mesmo. Pode até ser que faça, mas se você sabe, faz o que é certo. É por isso, irmãos, que o peso da nossa igreja é maior. Você que é membro da nossa igreja, você tem um peso maior sobre você. Porque você não só vai ouvir a palavra de Deus lida de púlpito várias vezes por culto, por semana, em todos os momentos, como você vai ler a sua Bíblia. Como todos aqui leem a sua Bíblia. E se você lê a sua Bíblia, você sabe o que fazer e o que é bom e o que é mal. Ou, pelo menos, não tudo, né? Mas sabe muita mais coisa do que quem não lê. E, portanto, se você não faz, comete pecado. Amém? Mas só para tirar um pouco de peso, esses dias, eu já encerrei a mensagem, mas só para dar um exemplo.
Esses dias, eu estava conversando com a Carla sobre uma relação, né? Eu tinha um primo meu que ficou um tempo indo lá em casa, na questão da faculdade e tal, ia lá. E aí ele ficava lá, e na época eu tinha 14, 15 anos, não queria saber de nada, só queria saber de nada. Futebol e videogame e nada que prestasse. E esse meu primo ficava me dando, ele não é crente, né? Ele ficava me dando lição de moral. Você ficar fazendo isso, nunca vai ser ninguém, não sei o que lá, um monte de coisa assim, né? E aí você sabe que eu realmente não estava nem aí pra nada mesmo. Ele muito provavelmente tinha razão em tudo que ele falava, apesar de não ser cristão. Mas sabe o que eu respondia pra ele? Eu não preciso me preocupar com isso, não, eu sou crente. Porque de fato, apesar de estar errado sobre essas coisas, Deus é maior que tudo isso. Se eu vou ser isso ou aquilo, eu nunca me importei muito. Por quê? Porque eu sou crente. Quero servir a Deus e ponto final. E as coisas foram acontecendo. E até hoje a gente vive resquício dessa relação, porque muita gente pega de surpresa. Como é que esse cara que nunca estudou, como é que não fez nada, como é que tem casado, tem filhos educados, bonitinhos, como é que ele ensina música se ele não sabe tocar um acorde no violão? É a ação de Deus. É ou não é? Irmão Zé Renato também já ouviu muita coisa, né, Zé? Já ouviu muita coisa, mas tá tudo aí, ó, acontecendo, casamento para acontecer. Por quê? Porque Deus cuida dos seus filhos. Ele pune a gente? Pune. Ele também cuida. Jesus Cristo falou, olha, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais eu vou dar o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então a gente tem que pedir a Deus e evitar o pecado. É o resumo desse capítulo. Amém? Amém. Estamos encerrados por hoje.